A legião romana foi a mais poderosa máquina de guerra da antiguidade. Soldados profissionais, treinados para lutar um ao lado do outro, levando a espada para os inimigos de Roma. No vídeo de hoje tentaremos mostrar como era a vida na legião. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. A vida em uma legião romana não era fácil. Se você entrasse para a legião, significaria que você iria ter que deixar sua família para trás, você não iria ter uma vida familiar, e teria que comprometer toda a sua juventude no exército. O treinamento era rigoroso. Trabalhar em uma legião exigia muita disciplina. É incrível que ainda assim, tantas pessoas desejavam se juntar ao exército romano. A análise das lápides dos soldados traz à tona o fato de que na legião romana, cerca de 2/3 dos soldados se alistaram entre 17 e 20 anos de idade. Há alguns casos que mostram uma atitude diferente. Há uma carta de uma mulher repreendendo seu marido que estava sugerindo que seu filho se juntasse ao exército. A carta é assim: com relação a Sarapas, nosso filho, ele não ficou comigo, mas fugiu para se juntar ao exército. Você fez uma coisa ruim ao exortá-lo a se alistar no exército. Porque quando eu disse a ele para não se alistar, ele disse, mas meu pai me disse que eu poderia entrar no exército. Os romanos acreditavam que os jovens do campo seriam os melhores soldados, porque estavam acostumados ao trabalho árduo e ao trabalho físico. Por outro lado, a população urbana se mostraria muito branda para a vida militar. O autor militar romano Flávio Vegésio forneceu uma lista de algumas outras profissões que ele achava que poderiam fazer grandes soldados. Estes incluíam ferreiros, açougueiros, carpinteiros e caçadores. Para se alistar, os futuros recrutas tinham que provar que eram cidadãos romanos livres, e, geralmente, havia um exame médico nesta fase inicial. Idealmente, a legião romana recrutava soldados com pelo menos 1,85 m de altura, embora aparentemente muitos homens de estatura menor estivessem servindo. Ao passarem todos os testes, eles eram inscritos a uma legião, e tinham que ir para qualquer lugar que ela estivesse estacionada. Eles tinham que fazer o juramento militar chamado Sacramentum ao chegar à legião, no qual juravam lealdade a Roma. Em seguida eles passavam por um rigoroso treinamento durante muitos meses, cuja primeira fase dava ênfase ao preparo físico. Isso significava que os novos recrutas da legião romana passavam a maior parte do tempo marchando e treinando. A expectativa deles era que pudessem cobrir 30 quilômetros com equipamento completo em 5 horas. Isto foi seguido pelo treinamento de armas. Inicialmente, eles praticavam com armas de madeira. Estas eram 2 vezes mais pesadas que as armas reais. Isso foi feito para aumentar sua força e resistência. Novos soldados eram convidados a praticar esgrima contra uma caixa de madeira. Eles aprenderam a esfaquear e cortar. Em batalhas acirradas, os soldados romanos eram mestres em fazer golpes letais com suas espadas. As fontes antigas frequentemente comparam as punhaladas altamente disciplinadas e precisas de um legionário romano com os golpes selvagens e cortantes de seus inimigos brutais. Nunca houve uma pausa no treinamento na legião romana, e muito de seu tempo livre foi gasto por unidades em formações de treinamento, simulações de batalha e manobras. No período do início do Império, o pagamento anual padrão para um legionário romano geral era de 900 sestércios, mas esse número continuou aumentando consistentemente nos séculos posteriores. Embora possa ser considerado um pagamento decente, os legionários podiam receber apenas uma fração porque a maior parte era retirada para alimentação, roupas e equipamentos e eles recebiam uma quantia mínima em dinheiro. Era um compromisso de longo prazo se inscrever em uma legião romana. Eles foram obrigados a servir por 16 anos, que mais tarde foi aumentado para 25 anos. Os últimos 5 anos foram em deveres leves e destacados como veterano. A recompensa real por ser um legionário romano vinha somente depois que eles fossem dispensados.
Assim que puderam concluir o mandato, receberam um diploma de metal ao serem dispensados, declarando que eram veteranos, o que lhes concedia certos privilégios legais. Além disso, eles receberam uma quantia em dinheiro ou o título de um lote de terra. O sistema militar romano era peculiar no sentido de que os soldados nunca recebiam muito dinheiro durante todo o serviço, mas recebiam uma grande recompensa após sua dispensa. Os soldados tinham um ressentimento. Era que havia uma lei pela qual eles não podiam se casar até o momento em que estivessem na ativa. Na realidade, a maioria dos soldados tinha esposas e filhos, mas tecnicamente falando, eram amantes e os filhos eram ilegítimos até o momento da alta, após o que poderiam legalmente se casar e adotar os filhos. Esta lei foi finalmente alterada sob o imperador Septímio Severo. Um legionário romano estava sempre lutando a pé e tinha infantaria pesada e equipado com armadura considerável. Mas existem outros tipos de soldados necessários para os exércitos, como cavaleiros, arqueiros e escaramuçadores levemente armados. Uma unidade de cavalaria era anexada a cada legião romana, mas na maioria das vezes os romanos colocavam auxiliares não cidadãos em posições suplementares chamadas auxiliares. Eles geralmente eram organizados em grupos de 500 ou 1000. Dentro do Império, alguns grupos culturais ou geográficos eram considerados talentosos em alguns estilos específicos de guerra e eram frequentemente organizados em grupos ou unidades auxiliares com base nessas especialidades. Para dar um exemplo, certas tribos do norte da África eram excelentes cavaleiros, o que levou os romanos a recrutá-los para a cavalaria leve auxiliar. Da mesma forma, os nativos da ilha de Creta eram considerados muito habilidosos com o arco, então batalhões de arqueiros cretenses foram criados pelos romanos. Os habitantes das Ilhas Baleares eram especialistas em usar os estilingues, então os estilingues baleares eram tidos em alta estima. O pagamento dos auxiliares era inferior ao de um soldado em uma legião romana e eles deveriam servir por 25 a 30 anos. Mas havia um grande incentivo para eles. Se completassem o mandato, obtinham a plena cidadania romana. Filhos de muitos auxiliares alistaram-se como legionários, o que significava que os auxiliares eram uma das principais forças de romanização do Império. Apesar das legiões romanas serem divididas em várias unidades, o tamanho do exército romano era muito grande. Cada legião romana compreendia de 4.000 a 6.000 soldados. Uma legião foi subdividida em grupos chamados centúrias e cada centúria tinha cerca de 80 soldados. Uma das grandes forças de elite do Império Romano era a Guarda Pretoriana. Sua principal função era proteger a família real. Em raras ocasiões, eles também foram enviados para batalhas quando ordenados pelo imperador. Esse foi um dos sistemas que fez as legiões serem tão disciplinadas e respeitadas, organização era o que não faltava, e apesar de grandes mudanças ao longo dos séculos, a vida dos legionários durante o Império Romano Clássico era praticamente essa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.